Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bom dia para você. Que bom ter você aqui no dia de hoje. Eu estou muito feliz com a sua presença e a sua participação. Depois deixa aqui nos comentários seu nome, a cidade de onde você está participando. É sempre bom poder conhecer pessoas novas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative as notificações. Nós estamos estudando Romanos. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 8, a partir do verso 5, e o título desse devocional é Uma Vida Governada pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8, verso 5, o texto diz assim: Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne produz a morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele passa a habitar em nós através do Espírito Santo de Deus. De modo que a vida cristã agora, ela não é um esforço puramente humano para agradar a Deus, não. É aprender todos os dias a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. Portanto, o desafio é aprender a deixar o Espírito Santo governar nossa mente e a governar o nosso coração, nos transformando em pessoas mais parecidas com Jesus. Você hoje é mais parecido com Jesus? O que falta ainda para que você se torne mais parecido com Ele? Quais são as áreas da sua vida que hoje você precisa deixar o Espírito Santo governar? Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas e eu quero aplicar na sua vida. A primeira delas é: quem governa o coração define a direção da vida. O texto de Romanos 8, verso 6 diz: olha, a aspiração da carne lhe conduz à morte, mas a do Espírito Santo lhe conduz a uma vida de paz. É isso que o texto está dizendo. Quem governa o seu coração vai dirigir o resultado da sua vida. E se a carne hoje dirige o seu coração, o resultado a médio e longo prazo é morte. Mas se é o Espírito Santo, é vida e paz. Eu sei, o pecado nunca começa oferecendo para você destruição. Na maioria das vezes, ele promete e entrega de forma imediata prazer. Mas a médio e longo prazo, tudo isso traz morte e destruição. Basta você visitar qualquer cracolândia do país. Muitos daquelas pessoas que ali estão começaram com momentos de prazer com seus amigos ainda jovens. É só você visitar as cadeias, as prisões do nosso país e você vai observar que muitos dos que ali estão começaram também desfrutando de prazeres imediatos, carnais e momentâneos, mas hoje estão pagando com a vida. É isso que o texto diz. Agora, Paulo nos ensina que existem duas maneiras de viver: a vida guiada pela carne e a vida guiada pelo Espírito. E aquilo que ocupa a nossa mente e o nosso coração dá legitimidade ou para o Espírito ou para a carne. Por isso eu quero te perguntar hoje, quem é que está governando a sua vida? São as coisas de Deus, do reino de Deus, são as coisas espirituais ou são as coisas carnais? O que hoje dirige os teus pensamentos? Segundo aprendizado que eu quero aplicar na sua vida é: o Espírito Santo não apenas nos visita, ele habita em nós. O texto continua dizendo no verso 9: Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. É muito simples aqui o que esse texto está dizendo. Olha, se você não tem o Espírito Santo de Deus, é porque você não aceitou Jesus Cristo. Porque todo aquele que aceita Jesus Cristo, ele não é visitado pelo Espírito. O Espírito habita nele. E isso é muito importante que você entenda.
o Espírito Santo habita em você para te ajudar, a partir do governo da sua mente e do seu coração, a santificar, a te ajudar a abrir mão da velha natureza, a te ajudar de fato para que você possa viver uma vida que glorifica a Ele. Então, se hoje tem alguma área que você não está conseguindo vencer de forma humana, de forma carnal, você pode orar dizendo: Espírito Santo, me liberta disso daqui, me cura, sabe? Que o Senhor me dê livramento desta área da minha vida, que o Senhor transforme a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de olhar. O que hoje o Espírito Santo pode fazer por você e que você precisa que Ele faça? A terceira coisa que eu observo nesse texto aqui, ou nessa perícope, é que o Espírito Santo nos lembra que nós somos filhos de Deus, verso 15. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba. Olha que interessante, porque Paulo está nos lembrando aqui de que nós não somos mais escravos, nós não estamos mais debaixo do domínio da carne. O Espírito Santo nos lembra que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos reafirma uma nova identidade e como é importante nós entendermos o princípio da identidade. Eu lembro que quando eu visitava a casa da minha avó, tinha sempre aquela louça que ficava guardada para visitas especiais, sabe? Tinha um lugar específico e tinha um uso específico para aquela louça. Aquela não era uma louça para qualquer dia da semana, aquilo não era uma louça para qualquer situação, não era uma louça que ela guardava para visitas especiais. Isso é a santidade, é você entender que Deus te reservou, te preparou para coisas especiais, para momentos especiais. Então, se você entende que você é filho de Deus, você não vai se submeter a qualquer coisa. Se você entende que você é filho de Deus, você não vai viver qualquer vida, você não vai visitar qualquer espaço, você não vai frequentar qualquer lugar, você não vai consumir qualquer coisa. Quando eu olho para esse texto de modo geral, eu entendo que a maior evidência da presença do Espírito Santo nas nossas vidas não são eventos extraordinários, mas é Ele nos transformar diariamente em pessoas mais parecidas com Jesus. Por isso eu comecei perguntando: hoje você se parece mais com Jesus? Se não parece, o que falta para você se parecer? Porque aquilo que falta, hoje o Espírito Santo pode fazer. Eu quero orar com você nesse sentido. Apresente para Deus agora áreas da sua vida que Ele ainda não governa. Áreas da sua vida que você tem sido dirigido de maneira carnal e não pelo Espírito Santo de Deus. Peça ajuda para Ele. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos aí aonde você está. Pai, nós queremos pedir ao Senhor por cada ouvinte desse devocional. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que possa trazer cura. Cura, Senhor, cura para esta vida. Libertação, Pai. Livramentos, ó Pai. Restauração de mente e de coração. Restauração do olhar, da audição e do falar. Que essa pessoa seja completamente governada pelo Teu Espírito Santo em todas as áreas da vida, Pai. Que o Senhor governe os Teus pensamentos, emoções, sentimentos e que o Senhor dirija os seus passos. Que hoje essa pessoa se torne mais parecida com Jesus Cristo. Cuida do caráter dela, Pai. Cuida da integridade dela. Acredita nela a sua santidade para que ela se torne mais parecida com Jesus. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude no dia de hoje a renunciarmos à direção da carne e assumirmos, ó Pai, ou entregarmos a direção ao Espírito Santo de Deus. Esta é minha oração e em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Você conhece alguém que precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Então manda para ele esse devocional, compartilha no status do seu WhatsApp, compartilha também nos grupos que você faz parte, porque você é um missionário da internet. Compartilha lá no Stories do seu Instagram, no seu Facebook, manda para todo mundo, deixa Deus te usar. E se você ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe um comentário aqui, um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até amanhã.